Pai do Senhor Jesus, boa tarde, como vocês estão? Meus amados, dando sequência aqui, Agora nós vamos entregar a quarta mensagem dessa tarde, uma série de 6, como sempre nós fazemos, na medida possível. Aqui no livro de Amós, no Velho Testamento, nós pregamos o Novo, em Lucas, e agora vamos para o Velho de novo, Amós, capítulo 4. Nós vamos ler versículo 12, cujo tema: você entende essa expressão? Um tição arrebatado do incêndio? É isso mesmo. Um tição, você entende a expressão um tição arrebatado do incêndio? Que tema é esse, cara? Você vai entender. 4, Amós 4, 1 a 12. Ouvi esta palavra, vós, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, que oprimis aos pobres, que esmagais os necessitados, que dizei a vossos senhores, dai cá e bebamos. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com ganchos e a vossos descendentes com anzóis de pesca. E saireis pelas brechas, uma após uma outra, e sereis lançados para Armon, diz o Senhor. Vinde a Betel e transgredi a Gilgal, multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios e os vossos dízimos de 3 em 3 dias. E oferecei o sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoei as ofertas voluntárias, publicai-as, porque disso gostais, ó filho de Israel, diz o Senhor Deus. Por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos converteis a mim, diz o Senhor. Versículo 6 também. Além disso, retiro de vós a chuva, quando ainda faltava 3 meses para a ceifa. E fiz que chovesse sobre uma cidade, e não choveu sobre outra cidade. Sobre um campo choveu, mas o outro sobre o qual não choveu secou-se. E andaram errantes 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos converteste a mim, diz o Senhor. Enviei a peste contra vós, à maneira do Egito, os vossos jovens matei a espada, os vossos cavalos os deixei levar presos, e o mau cheiro dos vossos presos, o mau cheiro dos vossos arraiais, fiz subir as vossas narinas, contudo não vos converteste a mim, diz o Senhor. Subverti algum dentre vós, como Deus subverteu Sodoma e Gomorra, e vós foste como um tição arrebatado do incêndio, contudo não vos converteste a mim, diz o Senhor. Versículo 12. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, Israel, para te encontrar com teu Deus. Meus amados, palavra de Amós. Você entende essa expressão, um tição arrebatado do incêndio? Amós era um profeta aqui simples, Você vê a linguagem dele, quando ele fala, você vê que para ser usado por Deus não precisa. Tem gente que acha que para ser usado por Deus tem que ter faculdade, tem que ter curso superior. Nada disso, pessoal, nada disso. Hoje você vê certas igrejas, às vezes, querem sempre alguém formado, alguém que tem a linguagem 100%, nada disso. Olha os apóstolos, olha para a Bíblia. Pedro era pescador, Mas olha, uma mensagem dele, 5.000 almas. Outra mensagem, mais 3.000 almas. Ele era simples, mas ele falava a verdade, Ele está dizendo aqui, chamando a atenção do povo, ó vacas de Bazã. Porque o povo estava numa situação ruim mesmo, e Deus deu para ele palavra forte. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com ganchos e vossos descendentes com anzóis de pesca. Palavras fortes do profeta Amós. Eu queria deixar claro para os irmãos aqui que, apesar desse tema, você entende essa expressão tição arrebatado do incêndio. Deus me deu essa expressão. Mas, na verdade, o que eu posso perceber nessa palavra, me deu a palavra também, que está aqui, essa expressão, que eu já li para vocês no versículo 11, mas o profeta Amós aqui está aqui falando em nome do Senhor. Você vai encontrar em 5 referências aqui sobre se converter ao Senhor.
né? Eu já falei em outra ocasião aí, em outro vídeo, não sei se você se lembra ou não, você pode achar lá no canal, que muitas vezes nós estamos vivendo em dias aí que nós vemos muitas pessoas. Eu vi um camarada falar um dia desse que a vergonha, né, um pregador na internet falando, parece que são 25% da população que é considerada evangélica, mas muitas vezes envergonha no Senhor. Ele falou essa palavra forte e eu estou falando aqui, que é verdade. Às vezes a pessoa está no hall aí, está na igreja, mas às vezes envergonha no Senhor, com as suas palavras, com as suas atitudes. Então aqui o profeta Amós, ele fala, você vai ver ele falar aqui 5 vezes, versículos 6, 8, 9, 10, 11, sobre converter o Senhor. Muitas vezes o Senhor colocava dificuldades para ele, não é que o Senhor queria o mal dele, não, era para ele que se convertesse. E ele repete essa expressão aqui, ó, no versículo 6, ele fala assim: por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, e falta de pão, falta de pão em todos os vossos lugares, contudo, não vos convertesse a mim, diz o Senhor. Muitas vezes, meus irmãos, Deus ele retinha a chuva. Muitas vezes o Senhor permitia enfermidade nos animais. Muitas vezes ele não deixava a plantação degerminar. Sabe para quê? Não que Deus era mau, não. É para que eles levantassem a cabeça e olhassem seus pecados. Porque Deus ele é santo. Ele não tolera a desobediência e o pecado. Então ele permitido luta para o povo de Israel, que era o povo dele, era até envergonhado com a nação. Sabe para quê? Contudo, não vos converteste ao Senhor. Deus quer conversão, meu amado. Deus quer de nós mudança. Cada dia tem que procurar melhorar nossos caminhos do Senhor. É isso que está falando aqui o profeta, né? Ele fala aqui no versículo 8: e andaram errante 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade. Não, antes, porém, versículo 7, aqui é bom também, ó. Além disso, retire de vós a chuva, quando ainda faltava 3 meses para a ceifa, e fiz que chovesse sobre uma cidade, e não chovesse sobre a outra cidade. Sobre um campo choveu, mas o outro sobre o campo não choveu. Sabe por quê? Naquela cidade ali, eu posso deduzir isso, havia pessoas tementes a Deus, elites que guardavam a palavra, eram obedientes à palavra de Deus. E aí Deus mandava chuva por amor àquelas pessoas. Mas em outra cidade não tinha pessoas que eram tementes a Deus, que obedeciam a lei, que guardavam os mandamentos. Aí sabe o que fazia? Ele retinha a chuva, não dava chuva. Ou seja, cadê o alimento? Como é que ia colher a plantação se não tinha chuva? Mas sabe por quê? Para Deus consertar, para a pessoa consertar o caminho. Deus muitas vezes, hoje ainda, ele permite provas. Está falando para alguém que está passando por provas ou lutas, ou a bênção da manhã chegar. Ah, mas Deus, aquela bênção nunca chega. Sabe por quê? Porque Deus quer nos ver convertendo-se a Ele, mudando de atitude de vida. Versículo 8: e andaram errante 2 ou outras cidades, indo a outra cidade para beber água, mas não se saciaram, contudo não os converteste a mim, diz o Senhor. Está vendo? A pessoa saiu de uma cidade para outra, para quê? Para beber água, porque na cidade não tinha água. Aí ainda assim não se convertia ao Senhor, mesmo faltando água para beber, mesmo sabendo que podia morrer, mas achava melhor morrer do que se humilhar, confessar. Isso eu estou deduzindo da palavra do profeta. Do que se humilhar, do que confessar e se converter ao Senhor. Versículo 9: feridos com queimadura e com ferrugem, a multidão das vossas hortas, vossas vinhas, vossas figueiras, das vossas oliveiras, comeu a locusta, contudo não convertesse a mim, diz o Senhor. Então o Senhor feriu até as plantações. A plantação estava lá, mas não produzia alimentos, né? Qual alimento? As hortas que ele tinha, vinha, né, que era a uva, figueira, que era o figo, e as oliveiras, que era azeite. Era alimentos que não faltava em Israel. Eram os principais, porque tudo tem sentido profético. A vinha, que fala da uva, a figueira, que é o figo, e a oliveira, que dava o óleo, a unção. Então Deus não permitia que essas plantas produzissem. Sabe para quê? Para que eles se convertessem, mas eles não se converteram, assim diz o Senhor, diz o profeta Amós. E o 9, e o 10: enviei a peste contra vós, à maneira do Egito, as vossas jovens matei a espada, vossos cavalos deixei levar preso, o mau cheiro deixei o mau cheiro dos vossos arraiais, fiz subir as vossas narinas, contudo não vos convertei ao Senhor. Olha que povo duro, pessoal. Olha que povo duro. Versículo 11: subverti algum dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e a Gomorra,
e vós foste como um tição arrebatado no incêndio, como tudo não convertesse-me do Senhor. E aqui termina essa palavra. Como comecei, qual foi o tema? Você entende a expressão um tição arrebatado no incêndio? Foi essa palavra que chamou a minha atenção. Sabe por quê? O que é um tição? Todo mundo sabe o que é um tição, né? Você está lá, você tem lá o fogão, quem não conhece fogão de lenha, você tira um tição, um pedaço de madeira que está ali queimando, dando fogo, você está tendo 4, 5, 6, dando tudo dando fogo, você tira um daquele, o que vai acontecer? Ele não vai sobreviver. Ele não vai. Você tirou no meio dos outros, ele vai fazer fumaça. E eu te pergunto, a fumaça faz bem para quem? Pode fazer para mosquito, mas para ser humano não. Arde os olhos, né? Fica um mau cheiro. Aconteceu uma coisa lá em casa um dia desses, a pessoa ficou chateada, porque meu filho teve que queimar um negócio lá para poder se livrar dos negócios, e aquela fumaça lá incomodou todo mundo. Olha, ficou um mau cheiro ali. Não tinha para onde ir aquela fumaça. Então a fumaça, ela tem esse negócio de detalhe. Ela faz mal para a saúde, para os olhos. Então Deus está falando aqui, e você entende a expressão? E ele falou aqui, e vós fostes como um tição arrebatado. Olha que tristeza, Deus falando do povo dele, um tição arrebatado do incêndio. Ou seja, deu fogo uma vez, estava na presença dele uma vez, mas foi tirado do incêndio. Então só trouxe o quê? Qual foi o resultado? Fumaça. Só fumaça. Tição arrebatado do incêndio, só fumaça. Que só faz mal. Faz mal para você, para seus olhos, para sua saúde, para os outros, né? Incomoda mesmo. Então esse é o tição. Você então entende agora a expressão tição arrebatado do incêndio? É isso aí. Tá bom, pessoal? Então, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar os nossos vídeos. Se você não se inscreveu, se inscreva. Nos ajude aí a fazer crescer para que essa palavra de Deus possa ir mais longe ainda para abençoar muita gente. A paz do Senhor, forte abraço, que Deus os abençoe.